Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou fazer uns exercícios de revisão do movimento circular uniforme. As questões, elas são baseadas em exercícios básicos para que a gente consiga entender um pouco melhor o princípio do movimento circular uniforme, beleza? Então, a primeira questão, ela diz assim: uma pequena pedra amarrada a uma extremidade de um fio inextensível de 1 metro de comprimento, preso a um galho de uma árvore pela outra extremidade, oscila sobre a ação do vento entre dois pontos equidistantes e próximos à vertical. Durante 10 segundos, observou-se que a pedra foi de um extremo ao outro, retornando ao ponto de partida 20 vezes. Calcule a frequência de oscilação desse pêndulo. Então, se a gente for pensar no pêndulo, né, ela ficou oscilando, né, aqui, nesse trecho aqui, 20 vezes. Então, ela ficou balançando, balançando, balançando. Isso tudo num tempo de 10 segundos. Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a frequência, ela é o número de oscilações divididos pelo tempo. Beleza? Então, eu sei que a frequência vai ser o número de vezes que ela oscilou, 20, divididos pelo tempo, que foi de 10. E, com isso, a gente sabe que a frequência foi de 2 Hz. Beleza? A segunda questão diz assim: o prato de um antigo toca-disco gira com um período de π sobre 2 segundos. Uma moeda sobre o prato gira com ele a uma distância de 10 centímetros do eixo. Letra A, qual a velocidade v da moeda? E letra B, qual é a aceleração centrípeta da moeda? Bom, ele te deu o tempo ou o período, que é a mesma coisa, e deu o raio. Só que o raio aqui está em centímetros. Então, eu vou botar 0,1 metro. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, não é? Então, para eu passar de metro para centímetros, eu multiplico por 100. E de centímetros para metros, eu divido por 100. Beleza? Então, agora dá para calcular a velocidade da moeda. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar o seguinte, vou fazer uma revisão aqui de velocidade. Eu costumo falar o seguinte: para obter o angular, pega o linear e divide pelo raio. Então, o que acontece? Para eu obter a velocidade angular, eu vou pegar a velocidade linear e vou dividir pelo raio. Então, eu sei que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Tá? Bom, a gente sabe que velocidade angular é a variação do ângulo divididos pela variação do tempo. É a mesma ideia que a gente tem lá de trás, onde a gente falava que velocidade é igual ao espaço sobre o tempo, não é? Só que, como é movimento circular, a gente vai trabalhar com um ângulo. Tá bom? Então, se a gente considerar uma volta igual a 2π radiano, né? Porque uma volta completa tem 360 graus e 360 graus são 2π radiano, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, V é igual a 2π divididos pelo tempo vezes o raio, tá?
Então, essa aqui é aquela fórmula que diz assim, ó, V é igual a 2π raio frequência. Lembra dela? Só que eu vou deixar o quê? Frequência não é 1 sobre T. Ó, frequência não é igual a 1 sobre o período. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Como o problema aqui é a velocidade da moeda e eu tenho o período e o raio, eu posso dizer o quê? Que a velocidade vai ser igual a 2π vezes o raio vezes 1 sobre o período. Então, a velocidade vai ser 2π vezes o raio, que é 0,1 metro, vezes 1 divididos por π sobre 2. Então, 2π vezes 0,1 vai ficar 0,2π divididos por π sobre 2. Como resolve isso? Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, a gente simplifica os πs e sabe que isso vai me dar 0,4 metros por segundo. Beleza? Agora, como eu acho a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é o quê? V ao quadrado divididos pelo raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser 0,4, que foi o que eu achei aqui, ao quadrado, divididos pelo raio, que é 0,1. 0,4 ao quadrado dá 0,16 divididos por 0,1. Isso, na verdade, vai me dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Questão número 3. Por um teste, um piloto é colocado em um dispositivo giratório. A partir de determinado instante, o dispositivo descreve um movimento circular uniforme com velocidade constante de 64,8 km por hora. Admitindo que o raio da trajetória corresponde a 6 metros, calcule em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração a que está submetido o piloto. Ele quer a aceleração em metros por segundo, porém a velocidade está em quilômetros por hora. Então, olha só, a velocidade do piloto é de 64,8 km por hora. Você tem que lembrar que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, quando eu pegar esse cara e dividir por 3,6, isso vai me dar 18 metros por segundo. Ele falou que o raio vale 6 metros. Então, ele quer a aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado divididos pelo raio, beleza? Então, a aceleração centrípeta vai ser 18 ao quadrado divididos por 6, certo? 18 ao quadrado vai me dar 324 divididos por 6. 324 divididos por 6 vai me dar 54 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Questão número 4. Em uma pista circular, um pequeno carro percorre um trecho de 80 metros de comprimento, subtendendo um ângulo de 120 graus, que é aproximadamente 2 radianos, em 4 segundos. Nessas condições, determine a velocidade linear do carro, a velocidade angular do carro em radiano por segundo e o raio da pista circular. Presta atenção, se a gente for pensar em termos de pista circular, né, a gente pode ter a seguinte ideia do problema. Ele não falou que o movimento executou 120 graus? Então, a ideia seria assim, faz de conta que você está no centro dessa curva olhando o carro. Você olhou o carro aqui, certo? Aí,
o carro andou exatamente em cima dessa circunferência, até mais ou menos aqui, ó. E aí, o que aconteceu? Você fez um movimento com a sua cabeça. E esse movimento foi feito um ângulo de 120 graus. Tá? Então, foi feito um ângulo de 120 graus. O problema disse que 120 graus é igual a 2 radianos, certo? E o trecho que ele percorreu aqui foi de 80 metros, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que daqui até aqui são 80 metros. Então, eu tenho que lembrar da ideia de arco. Tá? Qual é a ideia de arco? Mais uma vez, eu falo, para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Então, espaço angular é igual ao espaço linear divididos pelo raio. O ângulo aqui vai ser sempre em radiano, tá? Cuidado com isso. Então, a gente pode botar aqui, ó, ângulo sempre em radianos. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 radiano vai ser igual ao espaço que ele percorreu, que é 80 divididos pelo raio. Opa! Então, o raio vai ser 80 divididos por 2. Isso vai me dar 40 metros. Ah, então você resolveu primeiro a letra C? É, porque eu preciso primeiro da letra C. Beleza? Agora eu posso resolver a letra A sem problema algum. O que ele pede na letra A? A velocidade do carro. Então, a gente não sabe, ó, cuidado que aqui ele falou assim, ó, a velocidade linear do carro. Então, a gente sabe que velocidade linear é o quê? O espaço sobre o tempo. Então, eu sei que a velocidade linear vai ser o espaço de 80 metros divididos pelo tempo de 4 segundos. Isso vai me dar 20 metros por segundo, beleza? Agora sim, ó, ele quer a velocidade angular. Para eu calcular a velocidade linear, eu vou pegar a variação angular e dividir pela variação do tempo. A gente sabe que o ângulo que ele percorreu foi de 120 graus. 120 graus é 2 radiano, num tempo de 4 segundos. Então, eu sei que a velocidade angular vai ser o quê? O ângulo, que é de 2 radiano, vou botar até a medida aqui, divididos pelo tempo, que foi de 4 segundos. E ele quer em radiano por segundo, então a velocidade angular vai ser 2 divididos por 4 vai me dar 0,5 radiano por segundo. Beleza? Número 5. Um carro de Fórmula 1 percorre um trecho semicircular de uma pista de corridas em 20 segundos, mantendo uma velocidade escalar constante de 108 km por hora. Adote π igual a 3 e determine. Letra A, o comprimento do trecho percorrido. Então, o que a gente sabe? Ele está mantendo uma velocidade constante de 108 km por hora, certo? Então, vamos lá. Nisso tudo, ele demora 20 segundos. Então, a gente sabe que o espaço linear é o que eu quero. Como a velocidade é de 108 km por hora divididos por 3,6, isso vai me dar 30 metros por segundo, num tempo igual a 20 segundos. Então, a gente sabe que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, fica 30
é igual a ΔS divididos por 20. Então, ΔS é igual, vou pegar o 20 e multiplicar pelo 30, isso vai me dar 600 metros, beleza? A letra B, ele quer o raio do trecho semicircular. Então, como é que a gente vai fazer esse raio? Ele falou o seguinte, que a pista, né, ele quer um trecho semicircular. Então, ele vai percorrer, por exemplo, esse pedaço aqui, ó. Ele vai sair aqui de A e vai até B, né? Nessa direção aqui. Quantos graus tem esse ângulo aqui? A bola. Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. 180 graus é igual a π radiano. Lembra que eu falei que o ângulo tem que ser sempre em radiano? E aí, o que a gente lembra? De arco. O que é o arco? Ângulo é igual a S sobre R, não é? O ângulo é π, então π vai ser igual ao espaço que ele percorreu, que a gente calculou, que vale 600 metros, divididos pelo raio, certo? Então, eu sei que o raio vai ser 600 divididos por π. Como ele falou para a gente adotar que o π vale 3, isso aqui é a mesma coisa que 600 divididos por 3. Vai me dar 200 metros. Então, achei o raio. Aí, agora, por último, né, que é a letra C, ele quer a aceleração do carro nesse trecho. Bom, como ele está fazendo um trecho semicircular, é a aceleração centrípeta que ele quer, que é a velocidade ao quadrado divididos pelo raio, né? Bom, ele disse que a velocidade é de 108 km por hora, ou seja, 30 metros por segundo. Então, a aceleração centrípeta vai ser 30 ao quadrado divididos pelo raio que eu achei. Então, vai ser 900 divididos por 200. Isso vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Número 6. Em um parque de diversões, um carrinho percorre um trecho da montanha-russa partindo de A e atingindo B. Os trechos AC e DB são retos. O trecho CD é semicircular de raio 10 metros. Ao passar pelo ponto E, sua velocidade escalar é de 5 metros por segundo. Em P, o movimento é retardado, em Q, o movimento é acelerado. Letra A. Calcule o módulo da aceleração centrípeta do carrinho no ponto E. Então, quando ele passa aqui no ponto E, o problema disse que ele tem velocidade, né, de 5 metros por segundo. E o raio daquele setor semicircular ali, ele disse que vale 10 metros. E ele está querendo a aceleração centrípeta, então a gente sabe que a aceleração centrípeta é o quê? V2 sobre R. Então, a aceleração centrípeta vai ser 5 ao quadrado, né? Vai ser 5 ao quadrado divididos pelo raio, que é 10. Então, vai ser 25 divididos por 10, vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado, certinho? Agora, ele quer, na letra B, os vetores aceleração centrípeta e aceleração tangencial, e a resultante, né? Então, presta atenção, vou fazer em cores diferentes. No ponto P, a gente pode dizer que essa aqui é a aceleração tangencial, e essa aqui é a nossa aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é sempre apontada para o centro da trajetória, tá? Então,
Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, eu sei que essa aqui vai ser a minha aceleração resultante. Agora, no ponto Q, vai ficar assim, ó. A aceleração centrípeta sempre apontando para o centro, certo? Então, essa é a CP. E aqui, a aceleração tangencial. Então, se a gente pegar e fizer isso aqui, essa aqui vai ser minha aceleração resultante, beleza? Então, isso é a letra B. O número 7 fala assim: a Terra, no movimento de rotação em seu eixo, desloca-se um ângulo a cada hora, um ângulo central igual a... Preste atenção. O movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo. Quanto tempo demora uma volta? Bola, uma volta demora 24 horas, certo? E o ângulo formado em uma volta é 360 graus. Então, você pensa o seguinte: 360 graus divididos por 24 vai me dar 15 graus. Então, em uma hora, ela vai ter um ângulo central de 15 graus. Beleza? Número 8. A questão número 8 fala: aproximando o movimento que a Terra realiza a cada ano em torno do Sol de um movimento circular uniforme, o raio é aproximadamente igual a 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Se considerando um ano igual a π vezes 10 a 7 segundos, podemos estimar a velocidade orbital da Terra em... Então, se a gente for pensar no que o problema disse, ele disse o seguinte, ó, o raio é 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. E o tempo de um ano, né, de acordo com o que o problema disse, é π vezes 10 a 7 segundos. Ele quer que a gente determine a velocidade. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, que velocidade ela pode ser relacionada ao movimento circular da seguinte maneira: V é igual a 2π raio frequência. Lembrando que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, eu sei que a velocidade vai ser o quê? 2π vezes o raio divididos pelo período ou tempo. Então, a velocidade vai ser 2π, que multiplica o raio, que é 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros, divididos pelo tempo, que é π vezes 10 a 7 segundos. Simplifico-se os π's, eu sei que a velocidade vai ser 2 vezes 1,5, 3 vezes 10 à oitava, vezes 10 a menos 7, porque tem aquela propriedade da base 10 que, quando a base 10 está embaixo, ela sobe com seu sinal trocado. Então, vai ficar o quê? 30 quilômetros por segundo, né? Porque 8 menos 7, 1. Então, 3 vezes 10, 30 quilômetros por segundo. Isso me dá a letra D, beleza? A número 9 fala assim: uma roda gira com frequência de 1.200 RPM, assim a frequência e o período são respectivamente... Olha só, eu tenho que lembrar que para passar de RPM para Hertz, eu tenho que dividir por 60. E de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Por quê? Porque aqui é rotação por minuto e aqui é rotação por segundo. Então, a minha frequência vai ser o quê? 1.200 divididos por 60. Isso é a mesma coisa que 120 por 6, que vai me dar 20 Hz. Beleza?
Achei a frequência. Agora, período. O período não é o inverso da frequência? Então, eu sei que o período vai ser 1 divididos por 20. 1 divididos por 20 vai dar 0,05 segundos. Então, eu tenho 20 Hz e 0,05 segundos. Isso vai me dar a letra C. Beleza? Questão número 10. Um carrinho de autorama percorre uma pista circular de 50 centímetros de raio, executando 3 voltas a cada 2 segundos. Supondo que o movimento seja uniforme, podemos estimar que a velocidade escalar linear desse carrinho vale em quilômetros por hora aproximadamente. Então, o que a gente sabe? O raio é igual a 0,5 metros, porque 50 centímetros é meio metro. E ele falou o seguinte, que ele dá, 3 voltas a cada 2 segundos. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que a frequência é o número de voltas divididos pelo tempo, não é? Então, eu sei que a frequência vai ser 3 voltas em 2 segundos. Ou seja, a frequência é de 1,5 Hz. Beleza? Aí eu tenho que lembrar daquela relação, né? V é igual a 2π raio frequência. Então, V vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 0,5, vezes a frequência, que é 1,5. Se eu considerar que o π ele é igual a 3, tá? A minha conta vai ficar assim, V é igual a 2 vezes 3 vezes 0,5 vezes 1,5. Fazendo toda essa conta aí, eu acho uma velocidade de 4,5 metros por segundo. Quando eu multiplico por 3,6, eu vou ter o valor de 16,2 km por hora. Como o problema falou aproximadamente, então a resposta é a letra E. Beleza? Questão número 11. A questão diz assim: um carro percorre uma pista horizontal e plana com movimento uniforme. A pista tem a forma de uma espiral, ilustrada no esquema a seguir. E, como se vê, o carro move no sentido anti-horário, isso é, percorrendo trechos sucessivos da pista com raios de curvatura decrescente. Com relação ao valor da velocidade angular e o módulo da aceleração centrípeta do carro, podemos afirmar que durante o seu movimento, então preste atenção, uma questão tranquila da gente resolver. O carrinho não está vindo no sentido contrário? O que está acontecendo com o raio da circunferência? Ah, bola, o raio está diminuindo. Ah, então eu posso dizer que o raio está diminuindo, não é? Diminuindo. Então, isso aqui é muito importante. Ele quer que a gente fale sobre a velocidade angular e sobre a aceleração centrípeta. A gente sabe que velocidade angular ela vai ser igual a quem? A bola vai ser a velocidade linear divididos pelo raio, não é? Você não diz que para obter o angular eu pego o linear e divido pelo raio? Isso aí, beleza. Agora, o que a gente pode dizer da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado divididos pelo raio, não é? É, beleza. Olha só, o problema não falou para a gente que o movimento é uniforme? Então, a gente pode dizer que a velocidade ela é o quê? Constante, ou seja, ela não muda. Então, pensa comigo. Se a velocidade é constante, vai variar o raio e a velocidade angular. Então,
quanto menor o raio, maior a velocidade angular. Não entendi, bola. Então, presta atenção. Vamos supor assim, ó, vamos botar número. Vamos supor que a velocidade angular seja quanto que é 10 quando o raio for 10, por exemplo. Ah, bola, então a velocidade vai ser de 1 radiano por segundo, certo? Certo. Agora imagina a seguinte situação, a velocidade continua em 10, mas o raio ele caiu para 5 metros. E aí, o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou. Ah, então eu posso dizer o seguinte, se o raio diminui, a velocidade angular aumenta, certo? Certo, certo. Agora presta atenção aqui. A aceleração centrípeta vai ser, por exemplo, se a velocidade for de 10 e o raio for de 10, o que vai acontecer? Vai dar 100 divididos por 10, eu vou ter uma aceleração de quê? 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Certo. Agora, se a gente mantiver a velocidade a mesma e diminuir o raio, igual a gente fez no exemplo anterior, vai ficar o quê? 100 divididos por 5 vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Ah, bola, então quer dizer que aqui, se eu pegar o raio e diminuir o raio, a aceleração centrípeta vai aumentar? Isso aí. Então, se eu resumir tudo isso em uma única fala, eu posso dizer o quê? Se eu diminuo o raio, a velocidade angular e a aceleração centrípeta aumentam. Então, vamos às alternativas. Ambos permanecem constantes? Não, elas vão aumentar. O valor de ômega aumenta e de ACP diminui? Não, as duas vão aumentar. Então, aqui também está errado. E aí, a resposta é a letra D. Ambas aumentam. Beleza? Questão número 12. A questão número 12 diz assim: o Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trem-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em uma viagem de 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração confortável para o passageiro, é a velocidade do trem ao quadrado divididos pelo raio. Como ele quer o raio de curvatura, né? A gente sabe o seguinte, olha só. A aceleração centrípeta ela é igual a 0,1 aceleração da gravidade. Só que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração centrípeta é 0,1 vezes 10. Essa aceleração não pode ser maior que 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Agora está faltando a velocidade. Olha só, ele disse o seguinte, ó, que o espaço vai ser percorrido é de 403 quilômetros, num tempo igual a 1 hora e 25 minutos. Então, eu posso dizer que velocidade é igual ao espaço sobre tempo.
Então, a velocidade vai ser 403 divididos por 1 hora e 25 minutos. A dificuldade aqui é transformar o minuto para hora, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, 1 hora e 25 minutos é a mesma coisa que 1,42 horas, certo? A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, né? Quantas horas teremos em 25 minutos? Certo? Em 25 minutos. Então, a gente chega à conclusão que o x vai ser 25 divididos por 60, isso dá aproximadamente 0,42 horas, beleza? Então, aqui vai ficar 403 divididos por 1,42. Fazendo essa conta aí, eu acho 283,8 quilômetros por hora. Se eu dividir por 3,6, eu vou achar 78,8 metros por segundo, tá bom? Por que eu botei em metros por segundo? Porque a gravidade é em metros por segundo ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó, a aceleração vale 1, aí eu boto 78,8 ao quadrado divididos por raio, ou seja, o raio vai me dar o valor de 6.209,44 metros, né? E aí o problema disse que é uma aproximação muito aproximada, né? Então está mais próximo de 6.400, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.